No vídeo de hoje, vamos contar a história de como Elizabeth Holmes enganou algumas das pessoas mais poderosas do mundo e acabou sendo presa por isso. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no YouTube eu consigo ver que 95% de vocês ainda não são inscritos, então por favor, deixa a sua inscrição e ativa o sininho. Nascida no dia 3 de fevereiro de 1984, Elizabeth Holmes cresceu em uma família rica na cidade de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Filha de Christian Rasmus Holmes IV, que foi vice-presidente da Enron, uma empresa de energia que faliu em 2002 após um escândalo envolvendo fraude contábil, e Noel Ann Holmes, uma funcionária no Congresso americano. Elizabeth teve uma infância confortável. Aos 9 anos, ela escreveu uma carta ao pai, declarando que o que ela realmente queria fazer da vida era descobrir algo novo, algo que a humanidade não sabia que era possível fazer. Em 2002, quando completou 18 anos, ela ingressou no curso de Engenharia Química, em Stanford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. No mesmo ano, em uma viagem para a Ásia, Elizabeth conheceu o Ramesh Sunny Balwani, um empreendedor paquistanês que havia vendido uma startup por 40 milhões de dólares na bolha da internet. Um contato que seria importante para os seus próximos passos. E na volta para os Estados Unidos, Elizabeth tomou uma decisão ousada: abandonar Stanford e começar a empreender. Então, com apenas 19 anos, em 2003, ela fundou a Theranos, cujo principal objetivo era revolucionar a indústria de testes sanguíneos. A promessa da Theranos era ousada. Com apenas uma gota de sangue, a máquina criada pela startup podia realizar centenas de testes que sairiam na hora, e a um custo muito mais baixo que os laboratórios tradicionais. Só para você entender, os testes tradicionais normalmente exigem a coleta de uma quantidade maior de sangue, geralmente através de uma veia no braço, usando uma agulha e uma seringa. As amostras são então enviadas para um laboratório externo para análise. A ideia de Elizabeth era que uma pessoa poderia fazer um simples teste de sangue em um consultório médico ou farmácia, e a Theranos forneceria resultados rápidos e precisos com apenas uma picada no dedo, eliminando a necessidade de coleta de grandes quantidades de sangue. Mesmo com 19 anos e sem nenhuma experiência no campo da medicina, Elizabeth não encontrou problemas para levantar capital para financiar a operação da Theranos, e logo, no seu primeiro ano, conseguiu captar cerca de 6 milhões de dólares. Com dinheiro em caixa, a Theranos passou os anos seguintes desenvolvendo seu produto revolucionário, um dispositivo portátil do tamanho de um computador que foi chamado de Edison, em homenagem ao famoso inventor Thomas Edison. Enquanto trabalhava na sua inovação tecnológica, Elizabeth foi se aproximando de figuras importantes do mercado com o intuito de aumentar sua credibilidade. Em 2011, por exemplo, convenceu o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, George Shultz, a se tornar membro do conselho de administração da Theranos. Pouco tempo depois, em 2013, outras personalidades influentes, como o ex-secretário de Estado e Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, e o general condecorado e ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, também se tornaram membros do conselho de administração da empresa. Foi também nesse ano que o Edison, após um longo período de desenvolvimento, ficou pronto para uso comercial. E logo, os testes começaram a ser feitos em pessoas. Esse era apenas o início da ascensão meteórica de Elizabeth Holmes. Apesar de a Theranos não ter divulgado nenhum estudo que validasse seus métodos, o dispositivo não demorou para chamar a atenção de algumas gigantes do mercado. Afinal, ela prometia mudar um setor que, só nos Estados Unidos, movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano. Sendo assim, grandes redes varejistas americanas logo se interessaram de se aproximar da startup de biotecnologia. A primeira a fechar um contrato com a Theranos foi a Safeway, uma das principais redes de supermercados dos Estados Unidos. A parceria, fechada em 2011, permitiu que a Theranos estabelecesse centros de coleta de amostras de sangue da empresa dentro de alguma das lojas da Safeway. Esses centros ofereciam aos clientes a conveniência de realizar uma variedade de testes de sangue utilizando a tecnologia da Theranos.
Em 2013, a Theranos fechou mais um acordo com outra gigante, dessa vez a Walgreens, a segunda maior rede de farmácia dos Estados Unidos. Com isso, a Walgreens passou a oferecer exames de sangue em suas lojas em mais de 40 localidades no Arizona. Um ano depois, em 2014, a Theranos se tornou uma das grandes sensações do Vale do Silício. Elizabeth Holmes passou a ser convidada para dar entrevistas em programas de TV, deu palestras, fez até uma apresentação no TED Talks e estampou capas de revistas como Forbes, Bloomberg e Fortune. Com isso, passou a ser chamada pela mídia como a próxima Steve Jobs. Elizabeth Holmes estava no topo, e com apenas 30 anos, se tornou a bilionária self-made mais jovem do mundo. Elizabeth havia se tornado uma das maiores referências de empreendedorismo no mundo. E, como ninguém queria perder o próximo Google ou Facebook, com toda essa visibilidade, não demorou muito para que grandes empresários e investidores se tornassem sócio de Elizabeth na Theranos. No total, ela chegou a captar investimentos de mais de 700 milhões de dólares, com nomes como Rupert Murdoch, o magnata da mídia, que sozinho investiu 125 milhões de dólares. A família Walton, dona da Walmart, investiu 150 milhões de dólares. E até mesmo o bilionário fundador da Oracle, Larry Ellison, que também investiu milhões de dólares na companhia. Com todo esse investimento, a Theranos chegou a valer 9 bilhões de dólares no seu auge, o que proporcionou um estilo de vida luxuoso a Elizabeth e seu namorado, Sunny Balwani, que também era diretor operacional da Theranos. O casal, que viajava só de jato particular, vivia em uma mansão avaliada em 9 milhões de dólares, que foi comprada em 2013 em Atherton, na Califórnia. Nada parecia dar errado para a brilhante Elizabeth Holmes. Mas as coisas estavam prestes a mudar. A possibilidade de identificar uma série de doenças com apenas uma gota de sangue parecia boa demais para ser verdade. E logo, algumas pessoas começaram a suspeitar da tecnologia da Theranos. No auge do sucesso, a Theranos dizia que o Edison era capaz de lidar com quase 250 tipos de exames, incluindo alguns mais complexos relacionados a câncer, por exemplo. Porém, alguns especialistas do setor de diagnósticos médicos começaram a expressar ceticismo em relação à viabilidade dos métodos empregados pela empresa. Além disso, foi observado que a Theranos não divulgava publicamente detalhes suficientes sobre a sua tecnologia, dificultando a avaliação independente e a verificação das alegações. Mas foi só em 2015 que as coisas complicaram de vez para a Theranos. Foi nesse ano que o jornalista do Wall Street Journal, chamado John Carreyrou, resolveu investigar a fundo o que estava acontecendo na Theranos. Para você ter uma ideia da gravidade dessa investigação, Elizabeth Holmes pediu pessoalmente a Rupert Murdoch, que era o dono do Wall Street Journal e um dos investidores da Theranos, para que o artigo não fosse publicado. Porém, ele negou. E, quando a matéria foi ao ar, em outubro de 2015, o estrago estava feito. Nesse artigo, um ex-funcionário revelou a Carreyrou que, na verdade, o Edison fazia apenas uns 15 tipos de teste, e não mais de 200 como a Theranos alegava. Além disso, o equipamento precisava de pelo menos 3 frascos de sangue para realizar os exames, e não apenas de algumas gotas. Na época, a empresa chegou até a remover essa afirmação do seu site. E não parou por aí. A Theranos também foi acusada de não revelar que fazia a maior parte dos seus exames com equipamentos convencionais fabricados por outras empresas. Mais tarde, surgiram questionamentos sobre a precisão de determinados exames, algo imperdoável para uma companhia que afirmava ter realizado até então mais de 3,5 milhões de testes. A Theranos até tentou chegar a se defender, acusando o Wall Street Journal de entrevistar ex-funcionários anônimos e descontentes, e afirmando que o Edison poderia fazer mais do que esses 15 exames, por exemplo. Mas a empresa não fornecia provas. As declarações dadas depois de denúncias eram vagas ou tentavam distorcer afirmações passadas. A situação ficava pior a cada dia, com mais e mais revelações. O FDA, órgão dos Estados Unidos equivalente à Anvisa, chegou até a encontrar em inspeções de surpresa nos laboratórios da Theranos procedimentos que colocavam em risco a saúde dos pacientes. No final, não havia mais como sustentar a farsa, e logo os processos começaram a se acumular. A Safeway e a Walgreens encerraram seus contratos com a empresa,
rompendo suas relações comerciais e buscando indenizações devido às alegações enganosas feitas pela Theranos. Em setembro de 2018, a Theranos decretou falência, e a fortuna de Elizabeth, que no seu auge atingiu 4,5 bilhões, foi a zero. No mesmo ano, Holmes e Ramesh Balwani foram acusados de fraude pelo governo dos Estados Unidos, por enganar investidores, médicos e pacientes sobre a eficácia dos testes da Theranos. Em novembro de 2022, Elizabeth Holmes foi condenada a 11 anos de prisão pelos seus crimes de fraude eletrônica e conspiração. Em uma decisão de 16 de maio de 2023, o juiz federal Edward Davila ordenou que Holmes e Balwani, que está cumprindo uma pena de 13 anos na Califórnia, pagassem 452 milhões de dólares em restituição às vítimas. Holmes, de 39 anos, começou a cumprir a sua pena em uma prisão no estado do Texas no dia 30 de maio de 2023. Simplesmente, essa história é uma das maiores fraudes corporativas da história dos Estados Unidos, digna de virar filme.